Sabe aquela sensação de que um livro não está só contando uma história, mas que ele está de alguma forma conversando com você? Que ele te entende? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, em textos que são projetados não só para serem lidos, mas para interagir com a consciência de quem lê. Livros que, de um jeito bem real, leem a gente de volta. Tá, mas como é que isso funciona? Qual é a engenharia por trás disso? A gente vai analisar como algumas narrativas são construídas não para dar um mapa, mas para funcionar como um espelho. Elas transformam o ato de ler numa verdadeira cocriação. Vamos descobrir as ferramentas por trás dessa dinâmica. Então, o primeiro passo nessa jornada é justamente entender como certos textos são arquitetados para refletir o estado interior de quem está lendo. E olha, não é mágica, não. É uma escolha de design narrativo muito intencional. O ponto de partida é o que a gente pode chamar de metáfora viva. Pensa numa imagem que não só explica uma coisa, mas que acontece dentro de quem lê. Usando um exemplo de uma obra que explora muito isso, o livro Mebadon, a gente vê a ideia de um lago-espelho. Ele não te impõe uma verdade. Pelo contrário, ele convida cada pessoa a enxergar ali o seu próprio reflexo, as suas próprias possibilidades. E aqui está a grande virada de chave. Uma metáfora tradicional, do tipo a vida é uma batalha, te entrega um significado pronto, fechado. Já uma metáfora quântica, como a mente é como um jardim, é um convite. A imagem está incompleta de propósito, ela precisa que a experiência de cada um preencha o que falta. Ela não afirma nada, ela pergunta: o que isso significa para quem está lendo agora? Isso nos leva direto para um conceito central, o espelho de intenção. A ideia aqui é que a página funciona como uma superfície que devolve a energia, as dúvidas, as vivências que cada leitor traz consigo. O texto, nesse caso, vira um campo de ressonância para a consciência de quem lê. Isso ilustra perfeitamente como nessas obras os símbolos não são só enfeites, não são só decoração. Um espelho, uma dança, um templo, eles não estão ali só para compor o cenário. Eles funcionam como portais mesmo, como convites para uma reflexão mais profunda sobre si. Certo, agora que a gente já entendeu como o texto pode nos refletir, vamos ver como os autores criam, na prática, o espaço para que a gente entre na história e se torne coautor do significado dela. E a ferramenta mais poderosa para isso é a tal da lacuna intencional. Pensa nisso como um espaço deixado em branco de propósito. Pode ser um silêncio, uma pergunta que fica no ar, uma frase que não termina, e que só a experiência pessoal de quem está lendo é capaz de preencher. Dá uma olhada nessa frase aqui. Ao ser apresentada assim, incompleta, o texto força um engajamento ativo. É impossível ler isso de forma passiva, né? A mente na hora já começa a buscar palavras para preencher esses espaços e ela vai usar as referências de cada um. Isso é a lacuna intencional em plena ação. E esse é o momento da famosa quebra da quarta parede. É quando o livro olha de volta, sabe? Ele reconhece a presença de quem lê. O texto deixa bem claro que não se trata de um espectador passivo, mas de um participante ativo, alguém que está ali construindo o sentido junto. Essa técnica é basicamente um convite explícito para olhar para dentro. Cada acontecimento na história externa serve como um gatilho, um estopim para uma exploração interna. A narrativa vira um catalisador para a autodescoberta. Agora, vamos para a próxima camada. Vamos analisar as estruturas mais profundas, aquelas que são projetadas para desafiar o nosso pensamento linear e provocar uma mudança de verdade na nossa percepção. Aqui entra o que a gente chama de paradoxo funcional. Em vez de um enigma com uma resposta só, o texto apresenta duas ideias que se chocam, mas que são verdadeiras ao mesmo tempo. A nossa mente lógica tenta resolver, mas ela trava. E é justamente nessa pausa, nesse bug do sistema, que se abre um espaço para uma compreensão que vai além da lógica. Um exemplo perfeito disso vem de novo de Mebadon. Um personagem se depara com 3 corredores que existem ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Logicamente, isso é impossível. A solução, então, não é escolher um dos 3 caminhos, mas sim entender que a própria lógica da escolha precisa ser transcendida para poder seguir em frente. Outra técnica muito poderosa é a repetição fractal. Ideias e símbolos, como o lago que a gente viu ou um sino, por exemplo, voltam a aparecer várias vezes. Só que cada retorno não é uma simples repetição. Ele vem com mais profundidade, ressoando com tudo que já foi construído até ali. É como um eco que fica cada vez mais rico.
Então tá, vimos as ferramentas, vimos as estruturas, mas no final das contas, o que tudo isso significa para a jornada de quem está lendo? Bom, isso traça um mapa bem claro de uma transformação. Quem lê passa por uma evolução, né? A jornada começa com uma postura de consumidor passivo, apenas recebendo a história. Depois, a pessoa é convidada a participar, se torna uma co-criadora ativa do significado e, por fim, o objetivo é que ela consiga integrar o que aprendeu na própria vida fora do livro. E aqui o ciclo se fecha de um jeito muito bonito. Todo esse processo cria um loop de feedback, a transformação pessoal de quem lê e o significado da narrativa se torna uma coisa só, inseparável. A história vive e evolui através dessa interação constante. No fim, o que esses textos sugerem é que uma história não é um objeto estático, morto na página. Ela é um eco vivo, uma frequência que só existe de verdade no ato consciente de ser ouvida, de ser lida. Pensar assim ressignifica completamente a leitura, né? Ela deixa de ser só uma fuga da realidade para se tornar uma ferramenta poderosa de autodescoberta. E aí fica a pergunta no ar: se as histórias mais potentes são aquelas que a gente ajuda a escrever, que história está aí, agora mesmo, esperando a atenção de cada um de nós para poder ganhar vida?